Se você anda estressado com o trânsito, irritado com aquele seu chefe e desanimado com o trabalho, que tal, hein, ouvir os conselhos de um samurai? É isso, Henrique? Samurai mesmo. E samurai não é coisa do passado, não, e nem é exclusividade do Japão. Aqui no Brasil tem samurai e de verdade. Japão. Brasil. Se você não viu a diferença, é porque não tem mesmo. O mestre Jorge Kishikawa é brasileiro e é o único samurai no Brasil. Ele atingiu o ponto máximo da arte. É como se fosse um faixa preta do judô ou do karatê. Ele é discípulo de Miyamoto Musashi, o maior de todos os samurais. No Japão se diz que Musashi matou dragões, lutou contra baleias em pleno oceano. Musashi acreditava que a vida era lutar, vencer e se preparar para morrer. O mestre Jorge sabe que ser samurai é se preparar para morrer. A morte, ela era bem suportada se você conseguir viver a vida intensamente. Eu ainda tenho medo da morte. Claro. Mas, a cada ano que se passa, eu parece que estou me tornando mais tranquilo em relação a este assunto. As técnicas de samurais para a batalha do dia a dia. Por exemplo, pressionar o travesseiro. O Siddhartha e o Gilberto são dois alunos do mestre Jorge. Eles sabem que pressionar o travesseiro é não deixar o inimigo mover a cabeça. É agir antes de o adversário pensar em se mexer. Veja bem essa imagem. O Gilberto é o da esquerda, na defensiva. O Siddhartha está à direita, no ataque. O Gilberto faz um pequeno movimento com a espada. Antes disso, o Siddhartha ataca e acerta o pescoço de Gilberto. Os samurais aprendem a lutar e aprendem a viver. Guerrear é enfrentar a vida. O samurai é o guerreiro do dia a dia. Kendo é a arte marcial com espadas. Para um samurai, o olhar é muito importante. Este é Akira, um dos alunos mais aplicados do Sensei Jorge. Ele é engenheiro agrônomo e quer aprender a técnica dos samurais antes de chegar ao mercado de trabalho. Por que o olhar é importante? Para o samurai, o combate se decide em décimos de segundo. Então, se você perder o olhar nesse instante, por décimos de segundo, você pode falhar. Dá para lutar com uma espada menor. Repare bem, o Akira, que tem a espada menor, é quem ganha a luta. Outra técnica de samurai: mover a sombra. Mover a sombra significa tirar o inimigo de uma posição. É forçar o inimigo a se mexer, se mover. Veja que o Gilberto não se mexe. O Siddhartha ataca, faz movimentos diferentes. E então obriga o Gilberto a mover a sombra. No Brasil, 600 pessoas seguem o estilo de luta do samurai Miyamoto Musashi. Eu acho que todos têm jeito para ser samurai, inclusive as mulheres. Então o Brasil vai ter mais samurai que o Japão? O Brasil tem mais samurais que o Japão. É? Será mesmo? Vamos ao Japão. No país dos samurais, cerca de 7 milhões de pessoas praticam o Kendo, a luta com espada.
Ser um lutador bem graduado dá pontos a mais até no currículo de trabalho e garante boas vagas no mercado. É que as empresas sabem que os adeptos do Kendo costumam ter em primeiro lugar disciplina e autocontrole. Essas eram as principais características dos samurais no Japão antigo. No início da era samurai, os guerreiros eram homens do povo que dominavam as artes marciais. Eles eram contratados para serem cobradores de impostos ou guardas da corte imperial. No século XVII, quando os generais, conhecidos como shoguns, tomaram o poder do imperador, os samurais se tornaram parte de uma classe social respeitada. Eram os únicos que podiam portar 2 espadas e o título passava de pai para filho. A classe de samurais foi extinta na era Meiji, no século XIX, com a grande reforma que modernizou o governo japonês. Mas os guerreiros sobrevivem no imaginário japonês e nas histórias em quadrinhos. Miyamoto Musashi é o herói de uma saga dividida em vários capítulos que os japoneses aguardam com ansiedade. Nos mangás, o guerreiro Musashi é forte, corajoso, independente e hábil. Ele viveu no século XVII e, dizem, era invencível. O historiador Keisaku Isono conta que Musashi não só criou formas de luta com espada, mas ensinou também uma filosofia de vida que até hoje é seguida. O historiador tem uma loja onde vende armaduras, espadas de todos os tipos e até as armas de fogo, que alguns samurais também usavam. Os artigos relacionados a Musashi, ele nunca tem. Vendo tudo, explica. Os gritos dão mais força e assustam o adversário. O lutador se sente numa guerra, diz o sensei Kindibaba. Ele foi professor de Jorge Nishikawa. Conta que Jorge não luta só com a espada, mas com o corpo todo e com o espírito. Ele é um verdadeiro samurai, afirma o sensei. Os samurais não só lutavam, mas também entendiam de arte, filosofia, conheciam outras profissões. O sensei, por exemplo, é professor de Kendo e de golfe. O taco é como a espada, explica. Eles devem ser parte do corpo. Uma boa atacada ou um bom golpe dependem de concentração, treino e dedicação. Tomoki, de apenas 8 anos, sabe que ainda tem um longo caminho, mas já luta com os grandes e grita como os grandes. Lutando Kendo, sinto que vou ficando mais forte, ele diz, e me divirto. Volta ao Brasil. A filosofia dos samurais não tem nada de divertida. Ela é uma filosofia para a vida. Escolher entre o podre e o saudável. Escolher que caminho tomar. O que os ensinamentos de um samurai têm a ver com a vida do dia a dia? O samurai ensina que a vida é uma guerra. A vida não é um mar de rosas. Quando nós falamos em lutar, agora, nós falamos em vencer as adversidades do dia a dia, né? É um banho de água fria para todos aqueles que estão dormindo, ou aqueles que estão acomodados no seu emprego. E a luta? Vá à frente, vá para a luta. Perfeito. Técnica de samurai. Mudar do mar para a montanha. O Gilberto não abre a guarda. É preciso mudar radicalmente de estratégia. Mudar do mar para a montanha. O Siddhartha ataca de uma maneira que ninguém esperava e acerta um golpe mortal no adversário. É o golpe fatal na luta e na vida.
Se acertar, o samurai vence. Se errar, ele morre.